Encontros Diários com Jesus de Christopher Shaw. Dia 15. Assim foi. A leitura bíblica continua no livro de Lucas, de 1:5 a 25. Então, vamos a ela. O nascimento de João é anunciado. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tivera uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminado o período do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: O Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com minha humilhação diante dos homens. Leia de novo a passagem desta semana. Como terminou esta história? Que mudanças provocou na vida do idoso casal? O susto provocado pela aparição do anjo passou e depois, com certeza, deu lugar ao assombro, exatamente como seu ancestral Jacó, o idoso sacerdote, pôde ter exclamado: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Gênesis 32:30. Nada permanece como antes depois de uma experiência dessas. Quem sabe nesta observação encontramos a maior evidência do que é uma genuína experiência espiritual. Em cada reunião, vivemos uma série de emoções. Rapidamente atribuímos ao Senhor aquelas que consideramos ser mais agradáveis. Porém, o impacto que elas provocam não perduram passado esse momento, e nossa vida continua na mesma condição de antes. Como já foi dito, as experiências mais espirituais muitas vezes acontecem no contexto do comum. Deus não só nos chama a aceitar isto, como também a aprender a valorizar o cotidiano, pois passaremos a maior parte da vida nessa realidade. Assim aconteceu com Zacarias. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério,
voltou para casa. Isabel, por sua vez, se recolheu por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Quem de nós pode saber quantas lágrimas essa mulher derramou? Quantos momentos de angústia ela experimentou? Em quantas ocasiões sentia-se excluída de festas e alegrias que acompanham as famílias com as quais se relacionava? A dor nunca se converteu numa revolta contra o Senhor, pois o evangelista testifica que tanto ela como seu esposo viviam irrepreensivelmente. Em certo momento, aceitaram a realidade e seguiram em frente. Chegar ao ponto da aceitação é uma das maiores conquistas da vida espiritual. Trata-se do momento quando deixamos aquela situação que tanta angústia nos trouxe e decidimos nos render aos pés de Cristo. A situação deixa de ser uma obsessão a nos atormentar dia e noite, porque chegamos à convicção de que ela está completamente nas mãos do nosso bom Pai Celestial e decidimos descansar nele. Escolhemos a morte para que a vida de Cristo se fortaleça mais em nós. Essa decisão não significa que nossa angústia desaparecerá de imediato, embora tenha começado um importante processo de cura em nosso coração. O importante é, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Nossa alma descansa ao saber que o Pai fará o melhor para nós, mesmo que não atue da forma que consideramos a mais indicada para determinada situação. Para Isabel, a intervenção de Deus chegou muitos anos mais tarde, quando já havia perdido a esperança de conceber um filho. Sua alegria se viu multiplicada, porque entendia como nenhuma outra mãe que todo filho é verdadeiramente um presente do céu.